É, nação, vamos ir. Olha só o que tá acontecendo com o Corinthians, hein? Corinthians desiste de Mateuzinho. Não tem dinheiro pra pagar, meus amigos. Fizeram o jogador ir lá pra São Paulo pra poder fazer parte do elenco do Corinthians. E olha só que vexame. Tem que devolver o jogador. Tá de brincadeira, meus amigos. Olha só a notícia que saiu agora no GE. Olha só, o Corinthians e o Flamengo não chegaram a acordo e o lateral deve retornar ao Rio amanhã. O Fla até aceitou colocar a opção de compra, como o Corinthians queria, mais de 11 milhões de euros, valor recusado pelo time paulista, que queria 6 milhões de euros. O empréstimo por hora não rola, os empresários trabalham para reverter a situação e tentam fazer o Corinthians comprar o jogador agora pelo mesmo valor que o Red Bull Bragantino iria comprar. O Fla aceitou a oferta na ocasião, mas o lateral não topou o projeto. Meus amigos, vamos ir. Olha, tá de brincadeira? Vamos analisar o que a imprensa falou sobre isso e depois temos aí as últimas notícias do Corinthians sobre também reviravolta com Léo Ortiz, que pode vestir a camisa do Flamengo, isso porque o Red Bull Bragantino aceitou reduzir o valor pelo jogador. Vamos então pro vídeo de hoje. Deixa sua risada nos comentários. A gente vai trazer informação do momento aí. Situação do Mateuzinho, o que tá rolando? Pois é, Glaucia, as coisas acontecem sem parar no Corinthians, né? Porque eu já ia trazer informações sobre as negociações de Corinthians e Flamengo pelo Mateuzinho, né? Esse 1 ano de contrato. E aí o Corinthians impôs algumas cláusulas no contrato que o Flamengo mandou, que o Corinthians gostaria de já deixar o valor de passe dele fixado no final do contrato. O Corinthians não queria liberar ele no meio da temporada quando o Flamengo quisesse levar. E também o Corinthians gostaria de ter uma porcentagem, uma futura venda do jogador, entendendo que o Corinthians serviria de vitrine para ele em 2024. Então, tudo isso foi enviado para o Flamengo, para a diretoria do Flamengo. A informação de momento é, primeiro, o GE acabou dando a informação de que o Augusto Melo desistiu do Mateuzinho e que o Flamengo pediu ele de volta. Eu tô até com o meu celular aqui a postos, que eu tô conversando com algumas fontes, e uma fonte muito importante ligada à diretoria acabou de me dizer o seguinte: ainda não desistimos. Ainda. Essa palavra. Quer dizer que o Corinthians pode sim desistir da contratação do Mateuzinho justamente porque o Flamengo não teria aceitado algumas dessas cláusulas, tá? A gente sabe que o Flamengo não gostaria já de colocar um valor fixado do passe dele no final, porque o Corinthians queria ter essa segurança, segundo Augusto Melo, para não acontecer o que aconteceu com o Veríssimo, né? Chega no final, quer contratar e tem que pagar o que o clube quer. Aí, segundo o Corinthians, o Flamengo não teria aceitado, estavam em negociações, mas parece que as coisas não andaram, mas a informação de agora, que eu acabei de apurar, é que ainda não desistimos. Que pode acontecer a qualquer momento, Glaucia. Mateuzinho, que inclusive já está treinando, já está integrado ali à equipe, e aí faltava justamente essa assinatura, enfim, essa finalização do contrato, né? E aí surge essa informação de que há a possibilidade dele voltar ao Flamengo, enfim, de não se concretizar o negócio. E mais uma baixa importante seria aí nesses reforços do Corinthians para essa temporada, né? É reforço que chega, mas não chega, né? Assim, tá tudo muito confuso no Corinthians, cara. Tudo muito confuso, tudo. O Garro não foi inscrito ainda porque não pagaram e isso acabou gerando um negócio pro Corinthians, e aí não é essa gestão, a gente tem que falar que são as outras, que os clubes não estão assinando a transferência antes de cair o Pix. Sim. E tá certo, porque o Corinthians se colocou nos últimos anos como um clube que não tá pagando. O Argentino Júnior reclama, outro reclama ali, os caras vão olhando e vão falar, não vou mais. Essa questão do Mateuzinho, o que a Lili coloca, aí eu acho que o Corinthians tem razão, que não dá pra você planejar o seu elenco. E, o Flamengo, eu quero de volta agora, vem. Sair a qualquer momento. Sair a qualquer momento, né? não adianta. Então, acho que você tem que brigar. Mas não pode colocar um cara no avião, colocar o cara com roupa do seu clube pra treinar, divulgar a imagem com o cara lá. Um treino aberto. E dar um negócio errado desse. Não dá. Segura, seja mais profissional. Não é, Djalma? Por isso, assim, ao Lucas Veríssimo, né? Então, na minha maneira de ver, cara, o erro é todo o Corinthians. Me desculpe, mas você, para começar, você não pode estar com o jogador treinando, acho que uma semana no seu elenco, porque ele não está contratado ainda. Ele está treinando. Nós estamos em 2024, gente. Pelo amor de Deus. Tem um cara treinando
no seu clube, no seu grupo, e ele não está contratado, ele não está definida a situação. Eu acho que o Corinthians não deveria nem passar por isso, porque aí vai falar o Flamengo melou, mas não está assinado. Exatamente. Não está assinado, tem o direito de melar. Essas assim, cláusulas do contrato antes, sim. né? Esses pontos contratuais antes. Tirar o cara da cidade dele, da casa dele, pra vir pra cá sem ser... Que a situação fica ruim pra todos, né? Porque, meu... Mateuzinho, pro Corinthians... O Corinthians acabou de passar por isso. Se não tá assinado, se não tá preto... Não... Porque assim, meu, palavra... A gente sabe que no futebol é dinâmico. Isso daí muda toda hora. Na vida muda, imagina. Exatamente. E agora não tá assinado. E aí a gente fala de uma direção que... Pô, depois a gente vai falar sobre isso. O patrocinador novo vai pagar a multa do patrocinador antigo. O presidente fala isso, sai da boca dele, e depois a assessoria diz que ele se enganou. Gente, é o que eu tô falando. O treinador tá trabalhando com o cara, no caso do Garbo, no time titular durante o tempo, aí chega no final da semana não pode jogar, aí já tem que colocar outro, atrapalha o trabalho, assim, vai atrapalhando milhões de coisas. E Djalma, ele perde o Garro, perde o Veríssimo, e na última coletiva de imprensa lá depois do jogo, o Mano Menezes chegou a falar, não, na próxima partida a gente já pode ter o Garro ali disponível, e também o Mateuzinho, né, que chegou do Flamengo, vai ajudar também na equipe, então ele já vai estar à disposição, talvez comece ali no banco de reservas, então pode ser que ele não tenha nem o Mateuzinho, né? Porque o Corinthians está para desistir da contratação. E a situação do Garro? Complicada a situação do Garro. Eu tô desde cedo tentando conversar com algumas fontes ali do Corinthians para entender... É complicada ou é Pix o problema? Tem um pouquinho de cada, viu, Djalma? Porque o Corinthians precisa pagar 20 milhões de reais referentes à primeira parcela da compra do Garro. Ele custou 30 milhões para o clube. Então, o Corinthians teria que dar 20 milhões. O que o Corinthians explicou? Que até então, o combinado era o Corinthians dar 10 milhões, primeira parcela, mais 10 e mais 10. Só que na hora de assinar o contrato, o Tadieres falou, não, a gente quer adiantamento de 2 parcelas, então 20 milhões. Como não estava no planejamento financeiro do clube, o que o Corinthians fez? Pagou as contas com juros, o que corria juros, e deixou por último o Garro. Segundo o Corinthians, tem até o final do mês para acertar esse valor. Assim que acertar, aí o Tadieres vai lá, Ação, que ele chegou lá do outro lado, na ginga, para trazer pra gente os números de Gabigol pelo Flamengo em 2023. 58 jogos, 20 gols, 0,34 gol por jogo. 4 assistências, 167,6 minutos para participar de um gol. E ele, na resenha com o Galinho, Zico, que agora tem também um programa de TV na Band, disse o seguinte: se eu fizer 35 gols, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu pago o jantar. Olha a resenha do Gabigol com o Zico. Agora, vai ser pelo Flamengo esses 35 gols? Tem gente de olho no Gabigol aí no mercado, parece que tem mais gente interessada no homem. Essa é uma questão que a gente vai tratar aqui nesse Sport Center de novo. Mas tem que ser um grande momento do Gabigol para ele marcar esses 35 gols. Acho que em 2019 ele teve uma média bem alta pelo Flamengo naquele auge. Dá para chegar agora nesse 24, lutando por vaga nesse time? A questão é essa. Se ele vai ter minutos pra isso. 24 não, 35 que ele quer fazer. Não, 2024. Quer fazer 35. Eu quis dizer, nesse ano de 2024, foi isso que eu falei. Como titular, eu acho que poderia até chegar nesses números, sim, como ele já mostrou que ele tem. Eu gosto de meta alta, acho que é isso. Eu acho que ela é bem difícil. Mas assim, também deixando bem claro, tem que pagar o jantar pro Galinho de qualquer jeito, se quiser ou não. Se tem alguém que merece um jantar, é ele. Eu só não pago, acabando só da onde já jantar com o Zico, mas, tem que pagar, né? Eu vejo um Gabriel muito motivado em fazer um bom ano, mas que ainda busca o seu espaço, né? E pelo jeito, pelo caminhar das coisas, como o time está encaixando, até por características de jogadores que o Tite está usando, vejo cada vez mais difícil. Achei legal no primeiro jogo ali o Tite tentar usar ele atrás do Pedro numa outra função, mas ele briga com a Arrascaeta. Enfim, tem que colocar meta, tem que buscar, tem que sonhar grande mesmo. Mas tá complicado para ele mesmo esse ano. Ele precisa se preocupar primeiro com os minutos. Se ele tiver minuto, aí pode ser que ele chegue perto dessa meta que 35 gols é gol, hein, rapaziada? E aí, Djalma? 35 gols, além de ser muitos gols, né? Principalmente
para o Gabigol. A gente viu que os números dele do ano passado não foram os números bons em relação aos números dele, né? Para um atacante aí, normalmente, está fazendo essa média de gols. Mas eu acho que tudo passa por ele ter oportunidade de jogar, né? Eu acho que ele podendo jogar, sendo titular dessa equipe, eu acho que 35 gols eu acho que é um número justo dele colocar como meta. Agora, a gente vendo como está iniciando esse trabalho, o que o Tite pensa de futebol, no início ele não vai começar jogando, não tá transparecendo que ele é titular. Então, não tendo esses minutos todos, você colocar uma meta de 35 gols é um desafio grande, mas eu acho que o atleta tem que pensar assim, principalmente ele, que é um cara que tem números altíssimos dentro do Flamengo, já fez muito por esse clube, tem que botar a meta alta. Mas concordo com o Renato, a tarefa é bem difícil. Vamos falar com o Pedro Henrique Torres, chegando aqui para nossa resenha também, trazendo mais informações do Flamengo, que segue ainda atrás de reforços no mercado. Certo, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí de Djalminha, Renato, também todos os amigos desse Sport Center. Legal participar com vocês mais uma vez. Pois é, o Flamengo segue atrás de reforços no mercado. Grande parte da diretoria está lá nos Estados Unidos com a delegação principal, né? O elenco principal do Flamengo está fazendo a sua pré-temporada por lá, já teve um amistoso. E os dois homens do futebol, os dois principais homens do futebol do Flamengo, o Marcos Braz, vice do futebol, e o Bruno Spindel, o diretor, eles estão na Europa ainda tentando algumas contratações para o Flamengo. Acertaram com o Vinha, fica pendente ainda de situações finais para o anúncio. É um lateral esquerdo que o Tite gostaria também, até para substituir o Felipe Luiz, que se aposentou. E está nessa empreitada aí para tentar o Luiz Henrique. São tantos nomes que a gente até se confunde. Luiz Henrique, ele que é revelado pelo Fluminense, está no Betis. Teve 2 boas atuações recentemente pelo Betis, isso daí não é muito animador para os rubro-negros, mas enfim, é um jogador muito jovem ainda. O Betis acredita que pode ter mercado lá na Europa mesmo, até o dia 31 vai a janela europeia, então fica essa possibilidade. O Flamengo gostaria de um negócio por empréstimo, com a obrigação de compra depois, e aí descontaria esse valor que paga pelo empréstimo, descontaria do montante final, algo que fez como na contratação do Pedro junto à Fiorentina, mas o Betis está resistente, quer vender apenas o Luiz Henrique de forma direta, sem essa questão do empréstimo, por 18 milhões de euros. O Flamengo segue tentando e tem buscando outras opções no mercado europeu, também alguns nomes especulados aí, mas a gente espera para trazer quando tiver maior confirmação. Em relação à defesa, o Léo Ortiz, o Flamengo gostaria de contar também, o Tite também gosta muito do jogador, o jogador que ele convocou quando esteve à frente da seleção brasileira, mas a pedida alta do Bragantino complica, o Flamengo deixou mais na mão do Léo Ortiz e também do seu agente para tentar lá a liberação em um valor que já sabe que o Flamengo poderia pagar nessa negociação. Então o Flamengo deixa mais na mão do jogador e do seu agente, espera mais essa situação, esfriou um pouco, enquanto isso vai vendo opções na Europa também, o que pode levar, nem trazer, já que o Tite não está no Rio, né? Levar para o Tite nesse meio tempo lá nos Estados Unidos. O elenco segue por lá, trabalhando forte. Ontem, dia de folga geral, o pessoal aproveitou os parques lá de Orlando, muita gente levou família, mas hoje já começou a treinar novamente e aí voltam a campo no amistoso no sábado contra o Orlando City. Glaucia. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Já já a gente se fala de novo. O Pedro vai trazer detalhes do Vasco hoje pra gente também, mas neste Flamengo ainda em busca de Luiz Henrique e o Léo. A coisa deu uma esfriada, mas ainda há o interesse do Flamengo e também entende-se que há o interesse do atleta, né? Ele ficou treinando separado lá no Bragantino, foi integrado ao elenco, mas não foi titular no fim de semana contra o Água Santa na estreia do Paulista. Ficou no banco do Pedro Caixinha. Então, pode ser que ainda essa negociação acabe saindo. Dá para priorizar um dos dois? O Flamengo deveria priorizar ou não? São dois nomes interessantes também para compor esse elenco. Eu acho que prioridade mesmo, Glaucia, é a lateral esquerda, eu vi. Porque hoje o Flamengo tem só o Ayrton Lucas ali. Óbvio que já tá vendo os meninos da base, acho que numa dessa algum
pode aproveitar a oportunidade e virar o reserva. Mas assim, hoje, se a gente olhar mesmo para o plantel do Flamengo, falta esse lateral esquerdo. Na direita você tem o Luiz Araújo muito bem, você tem o Bruno Henrique às vezes faz ali, o próprio De La Cruz pode fazer o lado do campo também. Então acho que para aquele espaço tem muita gente. E me parece que é uma negociação complicada. O Betis meio que, a gente falou, só do Betis ter falado, vem, parecia que tinha negócio. Aí o moleque vai lá, arrebenta 2 jogos, é um jogador jovem, um jogador que eles fizeram um bom investimento, aí já não querem emprestar. O Léo é importante porque saiu o Rodrigo Caio, por exemplo, o Pablo não sabe qual que é a situação, mas assim, eu acho que se o Flamengo hoje precisasse arriscar um pouquinho mais, ele precisa trazer um lateral esquerdo. Se a gente olhar pro elenco, a lacuna mesmo assim que mais clara é essa. Se vier todo mundo, melhor, aí o Tite se vira, não sei o que ele vai fazer para colocar todo mundo, não dá para jogar 16, 17, então é isso. Eu acho que assim, prioridade é o lateral esquerdo, porque só tem um, né? Saiu o Felipe Luiz, não tem outro. Mas acredito que, assim, na zaga, eu acho que o Flamengo poderia trazer mais um jogador assim. E acho que vai trazer, né? Acho que essa negociação com o Léo, ela vai render ainda, ela tá pendente, eu acho que pode até sair, porque o Flamengo ficar com 4 zagueiros, zagueiro sempre é uma posição de cartão amarelo, suspensão, o Davi Luiz tem uma certa idade, não joga todos os jogos, então acho que não seria uma prioridade, mas um zagueiro a mais também seria bem-vindo. A prioridade realmente é a lateral esquerda, e no caso do Luiz Henrique, é um luxo, mas é um luxo muito bem-vindo, porque é jovem, muito potencial, seria uma contratação excelente e que viria para brigar, para jogar. Mas eu acho que na frente o Flamengo está bem servido, mas eu acho que jogador desse nível nunca é mal-vindo. Não é nada para se recusar, né? Ainda mais para esse time do Flamengo, como o Tite já falou, que quer ter opção nas posições. E que opções o Tite está tendo também para cada posição, né? O caso do Léo, foi colocado para ele também uma renovação, ele já não quis renovar. E aí quando tem a vontade do jogador, por mais que o Red Bull... Ele já está há um tempo lá também, né? Eu acho que é até uma coisa muito de carreira também, né? E é um atleta que ele vai pro Red Bull e ele teve ali um momento da carreira que era para dar o salto à Europa. Não deu. Então o cara já pensa em algum outro movimento. Eu tenho a impressão de que esse negócio vai acabar saindo. Temporada passada sofreu com lesão pelo andar também. da carruagem. Acho que essa questão da lesão quebrou um pouco da evolução dele. Mas é um zagueiro que o Tite, inclusive, já levou para a seleção, um cara com boa saída. É que eu gosto muito da dupla titular hoje do Flamengo. Acho que a dupla titular do Flamengo, quem chegar, independente que chegar o Van Dijk... aí o Van Dijk joga. Mas assim, eu gosto muito da dupla do Flamengo hoje. Para mim, o Fabrício e o Léo são jogadores que até se completam, tem boa velocidade, tem boa saída com a bola. O Léo seria, pro primeiro momento, acho que para ser o terceiro cara ali. O Fabrício e o Léo Ortiz já foram dupla, né? Exatamente. Já jogaram junto também no Bragantino, porque o Fabrício sai do Braga pro Flamengo, né? Também já foram dupla. Vamos colocar aí pra turma ver a nova camisa do Flamengo. Cadê? Tá chegando. Ah, agora sim. Olha aí, ação promovida pela marca de material esportivo do clube, que revelou a camisa para 2024. O Pedro e o Donovan Mitchell, destaque do Cleveland Cavaliers da NBA, e os dois ali trocando uniformes. Maneiro. Tá? Eu vi que o Pedro tinha postado ele também assistindo um joguinho, foi lá também para trocar camisa. Eu gosto da camisa. É que a camisa do Flamengo com essas cores aí, precisa ficar feia, você tem que caprichar. Vermelho e preto vai bem. Muito bem. Tá aí então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí então o problemaço que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians tá passando vergonha. O que tá acontecendo? Depois que esse presidente novo assumiu aí, é vergonha atrás de vergonha. Pô, levou o Mateuzinho pra lá, fez vestir a camisa, treinou lá e agora tem que devolver o jogador. Tá de brincadeira, meus amigos. Escreve nos comentários aí a sua opinião, o que você achou dessa história. Deixa a sua risada e a gente se vê no próximo vídeo.